reparei? Eu Já... apertei, sim, senhor. Acho que sim. Maravilha. Então... Se bem que não apareceu. Ah, pronto. agora foi. Então, bom dia a todos os presentes. Sempre bom ver caras conhecidas, caras novas. Temos aqui, nossos dois decanos aqui da contabilidade, professor Eliseu, professor Ari, já estão aí. Bom, sem mais delongas, a gente já estava aqui até discutindo. Mais respeito, né? Decano aí, olha que coisa. Desculpa, os nossos mais jovens contadores dando início à carreira. O Ari já um pouco aí, já tem uns 2 anos de carreira, mas gostaria de apresentar a todos aqui o professor Eliseu. Está chegando esse ano 2022 no mercado, um homem que promete. Vamos ver, vamos acompanhar a carreira desse jovem. Então, hoje o nosso tema é publicações resumidas. Não tenho muito o que falar a respeito disso antes da gente começar realmente o nosso bate-boca aqui, que já estava divertido antes da gente começar a gravação. O Edson queria começar fazendo algumas considerações. Então, em benefício do tempo, para a gente poder discutir bastante esse tema, que parece que vai ser bastante acalorado, parece que teremos mais uma reunião interessantíssima, divertida do GDEC. Então, Edson, por favor, pode assumir a palavra aí e começar suas considerações, que depois eu entro para brigar com você. Sim, senhor. Bom, então, bom dia a todos. Começamos já bastante animada essa reunião, já com custos, né? E aproveito para dar boas-vindas às carinhas novas que nós temos aí e dar os bons dias a todos e aos que costumam frequentar aqui as nossas reuniões. Não, eu falei com o Eric que eu queria começar, porque eu lembro de o professor Ari está aí, então não vai me deixar mentir sozinho, mas quando veio a 11638 e trouxe a questão de equiparar as limitadas de grande porte às SA, nós tivemos uma conversa interessante, várias conversas interessantes sobre a questão da publicação, se a limitada de grande porte também teria que publicar, né? E teve, inclusive, foi para o judiciário, né? Essa é uma questão que está sendo discutida no Poder Judiciário, se a limitada de grande porte precisa ou não publicar. Mas foi uma discussão bastante interessante, por quê? Né? Porque a gente vai falar, bom, mas a limitada de grande porte, ela não tem poupança pública, né? Ela não vai a mercado buscar capital. Então, por que ela tem que publicar? Por que ela teria que mostrar os seus números, né? E eu resgato isso agora aqui para falar um pouco das resumidas. Por quê? Né? Porque, assim, é o que a gente estava discutindo, né? Começou com a provocação do Zé Carlos sobre a questão de custos e tudo mais. Então, assim, a publicação das demonstrações resumidas claramente é uma forma de tentar reduzir custo e manter a publicação. E por que manter a publicação se hoje eu tenho internet, eu posso colocar lá e deixar lá, né? Eu já sei até um pouco os argumentos do Eric, que ele vai usar, né? Então, qualquer investidor pode ir lá e abrir o site, né? E olhar, sem dúvida. Mas é o mesmo raciocínio que eu vejo das limitadas de grande porte publicarem. Por quê? Né? Porque você tem outros stakeholders. Você está prestando contas a outros stakeholders e não só aos seus investidores. Né? E aí, aqui a gente pode restringir mesmo a investidor, porque o credor vai ter acesso à demonstração, mesmo numa limitada que não seja de grande porte. Se chegar no banco para pegar empréstimo, o credor vai querer olhar. Né? Então, o credor ele está resguardado nisso. O investidor, como o Eric falou, pode entrar no site, sim, mas e os outros stakeholders, né? Inclusive a comunidade. Né? Será que a comunidade não tem direito de saber se aquela empresa não vai quebrar? Né? Tudo bem, é um leigo, não vai entender, mas de qualquer maneira, eu acho que a publicação
não no Diário Oficial, porque o Diário Oficial também não é lido. O Diário Oficial é lido por advogados ou paralegais que precisam saber do que está acontecendo do ponto de vista oficial. Né? Nem investidor, nem credor, nem o cidadão comum vai ler Diário Oficial. Então, no Diário Oficial não faz sentido. Agora, num jornal de grande circulação, me parece fazer sentido. Por quê? Porque eu estou lá no café da manhã, lendo o meu Estadão, eu vou bater de frente com a Suzana publicando ali, porque ela publicou no Estadão. Eu posso falar, bom, deixa eu ver como é que está essa empresa. Pô, eu vejo a propaganda dela, ela disse que está fazendo bastante pelo meio ambiente, deixa eu ver se é isso mesmo. E dá uma xeretada ali, né? Então, eu acho que estimula uma difusão, né, da informação para o cidadão comum, que pode ter interesse naquilo e não vai pensar em entrar no site para ver se a Suzano está cumprindo isso ou não, né? Mas ali estimula. Então, esse é o primeiro ponto, que eu sou favorável à publicação, né? E quando vem resumida, e aí nós vamos entrar nessa questão do que é o resumida, me parece fazer todo sentido, porque você reduz custo efetivamente para essa publicação. Tira do Diário Oficial, que além do custo ser mais alto, a padronização era muito mais rígida, se eu não me engano. Então, tira do Diário Oficial, reduziu o custo e eu dou mais publicidade porque eu estou em jornal de grande circulação. Ok. Agora, o que é a resumida? E aí o Eric vai comentar, a Luciana também vai falar da percepção deles sobre o que está sendo publicado. Eu não vou entrar muito nessa questão, não, embora a minha língua esteja coçando para isso. Mas o que a gente viu? De um lado, muitas empresas, não sei se a maioria, né, como a gente está aqui num evento semi-acadêmico, eu não vou ser leviano de falar que é a maioria, mas a percepção é de que muitas empresas publicaram o completo. Talvez por dúvida. Pode ser, né? E aí mostra a importância da gente discutir. E o que a gente teve? A gente teve um parecer de orientação da CVM e teve uma orientação, uma circular do IBRACON também orientando. Se bem que do IBRACON acabou ficando mais restrito ao parecer da auditoria mesmo, né? O relatório do auditor. Mas, enfim, o que eu vi? Né? Vou falar muito pouco sobre isso, como eu disse, o Eric e a Luciana vão aprofundar, e, obviamente, todo mundo aqui que quiser falar, como é o padrão do GDEC. Mas eu vi, por exemplo, e não vou falar de companhias, a gente fala de companhias quando a gente quer elogiar, né? Quando a gente quer fazer algum tipo de crítica, a gente não fala quem é. Que publicou, e nota explica, publicou o balanço pode ser menor, porque eu posso agrupar contas, né? Pelo parecer da CVM, eu posso agrupar contas, então ele fica menor, né? Isso é bom. Mas o mais interessante são as notas explicativas, né? Até o parecer do auditor pode ter 5 linhas, de acordo com o próprio exemplo dado pelo IBRACON. Mas e as notas explicativas? Né? E aí o que eu vi? No primeiro que eu vi, tinha a nota explicativa 1 e 2, que é contexto operacional e políticas contábeis, basicamente, né? E só, não tinha mais nada. O resumido foi pegar do completo e tirar um pedaço, né? Mas veja, se eu vou ler a nota de políticas contábeis, pode ser importante, mas a nota de política contábil muitas vezes repete a norma, né? Política contábil do imposto de renda. Como é que é a norma? A nota explicativa. Aqui a gente adota 34% conforme a lei do imposto de renda. Sim, mas isso, né? Então, o que eu acho que poderia ter tido, né? Que o resumido não é trechos, não é excertos da completa, né? E aí me lembrou trabalhos acadêmicos. Quando a gente faz o resumo no trabalho acadêmico, a gente não pega partes do trabalho e coloca ali. A gente pega o grosso do trabalho, o principal do trabalho, e explica em menos palavras. Se você quiser detalhes, leia a tese inteira. Se você está satisfeito com a conclusão, está ali no resumo. Então, me pareceu isso. E aí, professor Eliseu, eu lembrei daquele nosso grupo, que foi quando
eu definitivamente pus o pé na área contábil, que foi o do CPC para orientação sobre notas explicativas, né? E me parece que, assim, ele reviveu, né? Porque como é que eu faço nota explicativa resumida? Agora é aquilo que é mais relevante. Então, não é pegar trechos da nota explicativa completa, é trazer notas explicativas resumidas. Então, eu vou destacar aquilo que realmente parece relevante para a administração. Aí, o parecer de orientação fala assim, não, mas tem que ser baseada nas notas completas. Sim, baseada não significa copiadas, né? Ou recortadas. Significa baseado. Você não pode trazer uma informação em nota resumida que não está na completa, né? Ou demonstrar, influenciar conclusões de maneira diferente. Então, mas eu entendo que isso, eu lembro lá nas discussões daquele grupo do CPC para essa orientação das notas explicativas, que surgiu até uma ideia que eu achei interessantíssima, que era as empresas publicarem as notas explicativas por importância de conta, não geográfico. Então, não é assim, caixa, clientes, estoques. Não. O que é mais importante? Você é uma empresa que o mais importante é o ativo imobilizado? A primeira nota é ativo imobilizado, né? Companhia aérea provavelmente começaria com a nota de arrendamento. Só que, qual foi o receio? Mas o mercado vai entender, a CVM vai entender, né? Os analistas vão entender, eu vou estar em conformidade, né? E eu entendo isso, mas, na minha opinião, aqui, vendo, né, até a finalidade do que foi essa lei, né, e a regulamentação da CVM, nota explicativa resumida é isso. Olha, quais são os principais pontos? O que levou mais estimativa? O que afetou mais o resultado? Por exemplo, nessa companhia que eu fui ver, que trouxe só as políticas contábeis, eu fui direto, né, pela boca torta que o cachimbo faz, eu fui olhar o quê? Como é que ela publicou Selic, o imposto de renda sobre Selic, que foi dos grandes temas do ano passado. E não tinha nenhuma informação sobre isso. Por quê? Porque não está em políticas contábeis. Então, será que ela... E foi uma empresa que o IR corrente ficou positivo depois eu fui ver a completa, né? O IR corrente ficou positivo por conta desse lançamento contábil. Será que não teria que ter uma nota explicando por que o IR corrente é credor? Né? Foi reversão de diferido ou o que aconteceu? E ali foi registro de ativo fiscal. E não estava. Por que não estava na resumida? Porque lá eles optaram por fazer só as notas, a nota 2, basicamente, né, que é de políticas contábeis. Então, eu acho que é um aprendizado. Ontem nós estávamos discutindo, né, Sérgio, lá na Abrasca, numa reunião sobre o encontro lá da Abrasca, e surgiu até a dúvida, acho que o Alexandre está aqui também, que quando ele falou, eu concordei com ele. Eu falei, putz, mas é um assunto tão pontual, né? Para lá no fim do ano a gente voltar a discutir isso. Aí eu não sei não, Sérgio. Depois, viu, Alexandre, eu comecei a pensar um pouco mais para essa conversa aqui hoje. Só um minutinho. E ainda tem muita dúvida, né? E vai ter Sim. muita dúvida. Exemplo disso são as companhias publicando completo. O que é o resumido, né? Sim. Mas eu acho que é importantíssimo a gente debater esse tema, pelo menos agora no começo do ano, para tentar trazer o que pode ser um entendimento adequado sobre isso. Então, para concluir, o que me parece é isso. Eu sou favorável à publicação em jornal de grande circulação. Por quê? Porque dá a chance de outros stakeholders se atentarem para isso, para chamar atenção, né? Então, um cliente, o diretor comercial
de um fornecedor, por exemplo, está lendo ali está lendo o jornal, aparece o balanço do seu cliente. Isso pode chamar atenção para ele. Ele pode, de alguma forma, contribuir com isso. Então, eu sou favorável a aumentar um pouco essa divulgação, né? E resumido, então, põe o que é relevante, é pegar a orientação de nota explicativa, que lá basicamente é divulgue o que é relevante, para divulgue o que é mais relevante, a critério, de novo, da administração. Então, eu acho que a gente tem um arcabouço aí normativo, inclusive de normas jurídico-contábeis, que dão esse suporte para a gente entender o que poderiam ser as notas resumidas. Vai ter problema? Pode ter. A CVM pode falar alguma coisa, a junta comercial, né, como o Zé Carlos levantou, que eu não tinha pensado, mas é verdade, ela pode falar, não, eu não concordo com isso aqui, se é que ela tem poder para fazer isso, né? Ela tem poder para exigir que tenha sido publicado. Agora, eu não sei se ela tem poder para dizer o que precisa ser publicado ou não. E é um aprendizado, a gente vai aprendendo, é uma coisa nova, né? Mas, enfim, eu achei bastante positivo. E agora eu devolvo, então, a palavra para o Eric, para ele bater um pouco em mim. Obrigado, Edson. Eu não vou bater muito, não, vou ser mais carinhoso. Eu queria só fazer uma coisa bastante rápida aqui, até muito mais para deixar registrado do que qualquer coisa, que eu acho que todo mundo aqui já viu, já sabe do que se trata, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma passada geral na regulação mesmo, né? Quer dizer, então, como é que apareceu isso, né? A lei das SAs foi alterada, falando que agora pode ser feito de forma resumida, uma divulgação mantendo a história do jornal de grande circulação na localidade da sede, o que é bastante interessante, né? Mas também tem a questão do... Pode ser que seja exigida na localidade da onde as ações são negociadas, né? Porque senão o cara tem lá em Xiririca da Serra, coloca lá em Xiririca da Serra e ninguém vê aqui. Então, tem essa questão. Autorizando que seja feito de forma resumida, desde que seja mantida a divulgação da íntegra na página no jornal. Quer dizer, você tenha acesso a essa integral na página do jornal. E a própria lei fala que precisa ter comparativos, pode ter valores globais e precisam ter extratos das informações relevantes, das notas, do relatório do auditor e do parecer do Conselho Fiscal, se existente. Então, a lei diz que precisa ter extrato das informações relevantes, das notas, do relatório do auditor e do parecer do Conselho Fiscal, e que precisa ter valores comparativos, precisa ter os valores globais. Então, essa é o que é bastante direto e reto que está na lei. Aí o parecer de orientação da CVM, número 39, vem e diz que por conta da questão da exigência, do custo da exigência do jornal de grande circulação, considerando que tem que ser mantido a página do jornal na internet, que tem que ser mantido na página da CVM e da B3, naquele sistema maravilhoso que todos nós conhecemos, e que ainda por cima é mantido na página do RI da companhia, para ter uma simplificação e redução dos custos. Então, aqui a gente tem claramente a história de que isso foi feito para redução dos custos, que se divulga as informações essenciais. Que essas resumidas precisam ser fundamentadas nas informações completas auditadas. Precisa ser obrigatoriamente mencionado a questão de que são resumidas e aonde você encontra as não resumidas, né? Exigindo também as informações comparativas, mesmo que em menores detalhes, mantendo uma representação estruturada do desempenho e da posição patrimonial. Então, a CVM deixa claro que você tem que continuar dando uma representação do desempenho e da estrutura da empresa, portanto, você não pode resumir a ponto de não dar esse tipo de representação. E aí ela traz, eu não vou passar isso aqui, mas ela traz o que a CVM entende de ser uma coisa reduzida, né? Lembrando que esses itens
são sugestões, no sentido de que, se não tiver saldo ou não for material, não precisa colocar, e se existirem outras coisas materiais que mereçam ser divulgadas, que se divulguem. Então, é aquele negócio, isso aqui é no mínimo isso, mas pode ser menos. É no mínimo isso, mas pode ser mais. Então, ela dá uma... O que é interessante, por exemplo, DFC pode ter 3 linhas, na verdade, né? DMPL pode ter 5 linhas. Então, de fato, é um resumo. O que eu achei interessante, e eu faço aqui coro com o Edson, foi a história da nota explicativa. Quer dizer, me parece que esqueceram da CPC 07. Aliás, me parece que o CPC 07 veio, a gente discutiu, foi uma maravilha, inclusive discutimos no GDEC lá atrás, e aí a gente colocou na gaveta e continua tudo como dantes no quartel de Abrantes, o que, para mim, é uma tristeza bastante grande. A CPC 07 parece que está sendo sumariamente ignorada pelo mercado e pelo regulador nesse caso aqui. Porque vem e diz assim, a CPC 07 discute lá a questão o que você faz com as políticas contábeis, o que você faz com as bases, e a CVM vem e coloca lá a base de elaboração e apresentação. Aí todo mundo pega e copia aquela nota maravilhosa ou pelo menos os que fizeram, boa parte deles copiam a nota inteira de políticas contábeis, que na verdade é um Ctrl+C, Ctrl+V, continua até hoje ainda sendo em muitas situações Ctrl+C, Ctrl+V da norma, e não coloca outras coisas relevantes, mantém essa nota 2 ou nota 3 de base de elaboração e política contábil na sua íntegra, o que me parece bastante estranho, né? Então, aqui eu acho que tem um ponto que o Edson comentou em relação à nota. Eu fui ver uma lá, até anotei aqui, vi lá a do IR, não vi como é que eles trataram tal coisa, devia ter essa nota. Aí depois o Mário, aliás, oi Mário, tudo bem? Eu poderia ter querido ver, não, mas aqui o imobilizado tinha uma coisa que para mim era relevante, não estava na nota, então eu queria o imobilizado. Aí o Mário vai lá, fala, não, mas eu queria ver o passivo, sei lá qual, não tem a nota. Aí fui lá na completa. Pô, se a gente for dar para cada um a informação que a gente acha que cada um vai entender relevante, no final das contas, a gente está fazendo a completa, não está fazendo a resumida. Então, o que mais me chamou a atenção foi, depois eu fui lá na completa e peguei. Então, tem necessidade realmente, de fato, até de ter alguma nota explicativa que não seja muito relevante? Quer dizer, política contábil, base de elaboração, apresentação, isso daí o cara que está vendo uma resumida, se ele quiser ver mais detalhes sobre isso, vai na completa. Então, eu vou mais longe. Será que precisaria ter, de fato, nota explicativa? E aí eu vou mais adiante ainda, que é o seguinte, aqui pego também a fala do Edson. Puxa, o investidor bem informado e interessado, ele vai no RI da empresa, ele está acompanhando quando a empresa vai sair, ele se cadastra nos feeds da CVM, se cadastra no feed da empresa, recebe e-mail não só sobre quando vai sair, sobre quando sai, também fatos relevantes, todas as publicações da CVM. Então, o investidor mais interessado tem acesso a isso daí. Os credores, o credor pede a hora que quiser, manda quem pode, obedece quem tem juízo e vamos em frente. Aí, para a sociedade, os outros... Tá, mas aí eu fico pensando o seguinte, para a sociedade ou os outros que têm uma certa curiosidade, a resumida resolve? Será que é a resumida que resolve? Porque será que, de repente, para um cara desse, não é melhor um press release, informações resumidas de uma maneira mais palatável, em forma gráfica, em forma que sejam de fato vinculadas às informações auditadas, que não seja aquela coisa maluca que a gente vê nos RA, nos relatórios de administração, que às vezes, para você conseguir conciliar com a demonstração,
você gasta um tempão para conseguir entender quais foram os ajustes. Será que, de repente, uma peça de marketing bonita, publicamos as nossas demonstrações, estão disponíveis em tais lugares, os grandes highlights são esses, então, não sei, eu tenho muita dúvida se, de fato, demonstração contábil para atender os outros stakeholders, vou dar uma olhadinha ali. Que stakeholder que tem uma curiosidade vai dar uma olhadinha ali, vai entender um balanço patrimonial, uma demonstração dos fluxos de caixa ou uma demonstração dos resultados abrangentes? Então, eu tenho cá minhas dúvidas se de fato existe essa capacidade de entendimento por fato dos outros stakeholders, de um entendimento realmente mais profundo, de ler uma coisa de fato resumida mesmo, e aqui eu estou falando a resumida mesmo. Então, não sei até que ponto é realmente relevante ter uma demonstração contábil no seu formato, por mais que seja esse formato resumido, de fato publicada num jornal de grande circulação, se de repente a gente poderia transformar isso num outro tipo de divulgação, como tem sido crescente o interesse no mercado por informações já mais mastigadinhas, né? O que para o grande público, digamos assim, não para o investidor institucional, ou para o credor, ou para o investidor mais interessado. Bom, aí vem a outra exigência, que é a questão do relatório do auditor, tem que ter o tipo de opinião, um resumo dos assuntos, né? E não é opinião sobre as demonstrações resumidas, é o resumo da opinião sobre as completas. Então, isso é importante a gente entender. E a ideia do parecer do Conselho Fiscal também, um resumo interessante, a opinião sobre o processo e se existe voto divergente. Eu acho isso bastante interessante em relação às resumidas. Mas aqui a história do EBITDA, se tiver menção a EBITDA, que se mantém as exigências da 527. Antes de eu entrar aqui na olhadela que eu dei nas coisas, só para arrumar uma briga que aqui com o Edson e com todos os outros que talvez tenham opiniões diferentes ou iguais, não sei. Será que essa questão que eu já comentei, né? Poxa, você tem no site da empresa, você tem no site do jornal, qual que é a diferença do site da empresa e do site do jornal? Quer dizer, hoje é muito mais fácil você entrar no site, você escreve qualquer nome de qualquer empresa, escreve espaço RI, informações financeiras, tá lá. A gente já não está mais com o que a gente tinha há 3, 4, 5 anos atrás, uma dificuldade enorme de entrar nos sites do RI das empresas, encontrar as coisas. Hoje não, hoje está cada vez mais legais os sites, inclusive com as informações em planilhas interativas que você dá o download, abaixa tudo direto no seu Excel. É mais fácil, os feeds, as inscrições. E aí que a CVM fiscalize e, de fato, penalize aqueles que não cumprirem essa publicação obrigatória e esse, eventualmente, um anúncio que saia mais barato. Porque a gente está falando o seguinte, estamos reduzindo o custo. Será que, de fato, isso daí está reduzindo o custo? Pensa pelo ponto de vista do jornal. O jornal, hoje ele é tudo digital, você não recebe mais. Chegava a essa época o valor, quem ficava mais feliz eram os cachorros que tinham mais aonde fazer as suas necessidades, porque chegavam calhamaços e calhamaços de balanço na casa da gente que não chega mais. Hoje, quem assina em papel já não recebe mais os balanços. Então, o custo que passa a ser o custo para o jornal do digital, que grande diferença vai fazer para o jornal o custo dele ter o resumido guardado, um arquivo em PDF do resumido guardado e um arquivo em PDF do completo guardado, que é uma titiquinha a mais, que vai ser um pouco a mais de tráfego no coisa dele. Quer dizer, o custo para o jornal entre manter E outra coisa, ele vai ter que manter o completo de qualquer jeito. Então, essa titiquinha de custo a mais de tamanho do resumido para o completo, ele vai ter que manter lá no servidor dele os dois. Então, ele vai ter que manter os dois. Então, qual que é realmente, de fato, a redução do custo para o jornal para que ele possa fazer uma redução do custo para a empresa?
Então, aí o jornal tem que pensar bem o que está afetando o custo do jornal para afetar o custo da empresa. Porque o custo da empresa precisa ser afetado pelo custo do jornal antes, né? Então, esse custo foi mega reduzido pela falta de impressão. E a partir do momento que você precisa ter a reduzida e a completa, ou a resumida, desculpa, a resumida e a completa, o jornal está tendo mais ou menos o mesmo custo. Então, quer dizer, será que não é too little, too late? Quer dizer, será que esse negócio não chegou tarde demais? Será que esse negócio do custo deveria ter vindo há, sei lá, 10 anos atrás, e não agora, em que a digitalização está completamente... Me parece, quando a gente passa a olhar de fato o que isso quer dizer, essa resumida, essa redução de custo, será que isso não veio atrasado? Será que isso vai, de fato, acarretar reduções reais de custo? Será que essa precificação do jornal também não basta ter uma mera ajuste dessa precificação do jornal? Me parece que isso é um pouco, hoje, talvez um pouco inócuo. E o que me leva a pensar de que isso é um pouco inócuo? Eu fiz um levantamento bastante superficial, salvo qualquer tipo de erro ou omissão, isso não é um levantamento científico, não é uma coisa feita com uma super precisão, todas as checagens típicas de um contador e de um auditor quando faz esse tipo de levantamento, mas eu olhei Estadão, Valor e Folha, 35 publicações feitas, e aqui eu olhei todas as que eu encontrei, inclusive aquelas que eu coloquei com ponto de interrogação, que eu não sei se é resumida, se é completa, ou que raio que a gente dá para aquilo. Achei uma, Ari, lembrei de você, Ari, com aquelas coisas que você leva, acho que imagino que você ainda continue levando na aula. Achei até hoje em dia um balanço publicado com os centavos, o que eu acho genial quando tem lá o 0,26. Quer dizer, você vê que o cara bateu até o centavo ativo com o passivo. Não tem relatório de auditor, não tem nota explicativa, não tem nada, tem só lá um balanço. Coloquei aqui, foram 35. Dessas 35, 5 foram resumidas. Sendo que a Klabin e o Banco Paine publicaram na mesma página, no mesmo jornal, a resumida e a completa. E aí eu queria saber se isso foi um erro do jornal que publicou a completa sem querer, se for uma dúvida das empresas que, peraí, eu publico a resumida, publico a completa, eu publico as duas, já que eu negociei com o banco mesmo, vai ser as duas mesmo, ponho as duas, aí para que ter a resumida? E hoje eu consegui ver só o valor, saiu acho que mais uma ou duas resumidas, teve até uma que eu achei bastante interessante, que foi do banco, deixa eu ver a minha anotação aqui, acho que do BMG. O BMG fez um resumo do resumo mesmo. Eu encontrei um outro resumo do resumo, se não me engano foi do Daicoval, mas o Daicoval, na verdade, ele foi no Valor e publicou um super resuminho falando que tinha publicado o completo no outro jornal e na página dele. Então, na verdade, foi um anúncio de publicação. Que será que esse anúncio de publicação não seria mais do que o suficiente para a gente ter essa... Então aqui eu peguei aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui para a gente ver. Cadê o botãozinho? Só um segundo. Vai falando de Cadê aqui? Aqui. Então, por exemplo, o BMG publicou isso aqui. Então tem aqui, Grupo Financeiro BMG, lucro líquido recorrente, algumas informações, um gráfico bonitinho para a gente ver. Ativo, demonstração do resultado, informações suplementares, as demonstrações financeiras consolidadas, parará, estão disponíveis, inclusive em versão em inglês, no site tal. Então aqui não diz que é resumida, só diz que, olha só, as publicações estão disponíveis. Isso aqui, para o curioso, não é mais que o suficiente? Fica a minha dúvida, assim, eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu estou realmente jogando aqui a pergunta. Isso aqui não seria
o suficiente para aquele que está interessado. E para o investidor, pô, saiu do BMG, legal, vou lá e olho. E pega completa. Porque no fundo, para quem lê demonstração contábil, a completa e a resumida está fazendo muita diferença mesmo? Isso aí, eu realmente estou meio perdido nesse negócio. A minha sensação é de que esse negócio do resumo tende a não ter muita diferença de custo no long run, quando vira tudo digital, e a resumida acaba sendo muito mais, poderia ser trocado por um anúncio super resumido, tipo esse daqui. Eu não vou entrar agora nos detalhes de como que saíram essas empresas aqui. Quer dizer, Rominor Empreendimentos, que eu descobri que existia nesses dias. Aí a Home, a Klabin, o Banco Pine, e hoje saiu BMG, e a Neo Energia, que saiu no valor também. A Neo Energia soltou um monte do grupo inteiro, todas elas resumidas. Então... De 5 páginas. Não, mas é porque aí a Neo Energia teve Neo várias... Mãe, mãe. eu fui ver agora, a Neo Energia Mãe tem demonstração resumida com 5 páginas do valor, a da mãe. Então, aí talvez fica a outra pergunta assim, será que eles não deviam divulgar só essa resumida? Porque a de 340 páginas também continuamos com o problema da OCPC 07 sendo ignorado nas grandes. Estava vendo um dia desses aí uma outra completa, puxa vida, gente, impairment. 6 parágrafos para explicar o que é impairment. Quem está lendo aquilo lá sabe o que é impairment. E a OCPC diz não precisa. Se você faz alguma coisa estranha, diferente, põe o que está estranho e diferente. O que está na norma não precisa repetir. Continua-se essa... Então, para resumir o que eu falei, eu sinceramente acho que essas resumidas vieram tarde demais para redução de custo. Não sei, creio que isso vá ser muito relevante. Acho que as resumidas com aquelas notas explicativas das políticas contábeis também não tem muita relevância em termos dessas notas explicativas. Me parece que isso tudo poderia ser substituído por um negócio de meia página, grande o suficiente para ler, mostrando aonde você tem. E se está no digital, ainda por cima, tem alguns jornais que você ainda clica, acho que é o Estadão, você clica já vai direto para o link. Então, me parece que daria para simplificar mais ainda a vida. E outra coisa, é mais um custo para a empresa, porque o cara, além de fazer a completa, ainda tem que fazer a resumida, que vai dar um trabalhão ainda para reeditar, para resumir, para checar, para colocar lá o estagiário para ver se realmente está batendo os números. Então, não sei. Acho que por causa disso, a gente tem muito mais empresa divulgando a completa sem... vai mudar o quê? 35 para 40 mil meu custo? Os 40 mil eu completo, os 5 mil eu gasto de equipe para não ter que fazer a resumida. Dito isso, eu passo a palavra. Se alguém quiser comentar, fique à vontade, se não, passo a palavra direto para a Luciana fazer os comentários os comentários dela, desculpa. Luciana, prazer em revê-la. Luciana, se me permite 30 segundos. Não deixa não, que ele vai reclamar de mim, Luciano. Não vou, eu vou elogiar. Esse do BMG, eu gostei bastante desse do BMG, desse anúncio do BMG. Né? E se vocês olharem, tem uma tabelinha ali embaixo do que é não recorrente. Eu achei bastante interessante esse anúncio aí. Os gráficos de cima talvez desse para mudar para outra coisa, mas eu achei bastante interessante isso. Eu acho que cumpriria bem a função de divulgar. Eu gostei. Ó, a tabelinha ali embaixo. Ó. Efeitos não recorrentes do ágil, redução... Bem interessante. Bem interessante. Luciana, desculpa. Está aqui o lucro, está aqui o ativo, o passivo. O Edson e Eric, eu também achei super interessante e até fui olhar o QR Code, mas o QR Code não é para demonstração completa, o QR Code é para baixar o app do BMG. Porque uma coisa que poderia ser feito, bem mais simplesmente do que editar, é um anúncio, um QR Code. Você está lendo jornal em papel, mas repara bem, o Eric não está lendo jornal em papel, ele está fazendo a mesma coisa que eu. Ele pega a edição impressa online, né? Então, é o que todos nós fazemos, porque a gente não fica guardando os jornais, eles estão todos aqui guardados no site do Valor. Mas o que eu queria chamar a atenção, assim, tentando olhar para o meu lado advogada, é o seguinte, apesar dessa do BMG
está mais próximo do que seria útil, não está de acordo com o parecer de orientação do CVM. Mas então, também não está dito que não está. Não está dito que está, mas não está, concordo. Não está, porque assim, aquele mínimo de notas explicativas que a CVM diz que deveria ter, eu não enxergo aqui. Então, acho que hoje, no valor de hoje, a gente tem 2 exemplos. A Neoenergia não soube onde ficava esse mínimo e fez demonstrações grandes, apesar de serem resumidas. O BMG resumiu demais o que parece bom para o leitor, porque é tudo super visual, mas não sei se vai ser suficiente no entendimento do leitor, alguém que está fazendo um cara crachá com o parecer de orientação 39. E aí eu acho que isso quando a gente fala de demonstração financeira padronizada e a gente pretende fazer uma publicação resumida, eu acho que o parecer de orientação não foi suficiente para deixar claro o que é o resumo, né? Tá deixando ali muito nos quadros, acho que sim, falou quais são os grupos de conta que precisam estar lá, mas de resto eu não tenho certeza. Tem que ter uma menção à situação do parecer, se está qualificado ou não, o parecer do auditor, tem que ter uma menção, se houver conselho fiscal, ao parecer do conselho fiscal sobre as DFs. Então, aí a pergunta, se não houver conselho fiscal, eu preciso avisar que não tem conselho fiscal? No meu entendimento, não precisa, né? Mas essa dúvida existe. Por quê? Porque quem prepara, o preparador está acostumado a fazer coisas padronizadas. E a padronização existe por uma razão. Então, as dúvidas vão surgir. E outra dúvida que eu vi muito surgir foi sobre o relatório da administração, que a rigor não é parte das DFs, mas costuma vir na publicação junto. Então, o relatório de administração é gigante. Então, se a gente for olhar aqui a Klabin nas resumidas, ela publicou 3 páginas de relatório de administração e um quadro com as DFs numa página seguinte. Então, ela não resumiu o relatório de administração, foi isso que eu entendi. Outras, hoje a gente viu, né? A Energia só mandou a mensagem do presidente. E isso tem dado muita dúvida no mercado. Afinal de contas, o que eu faço para atender a norma e não ter que gastar 3... Assim, fica até desproporcional uma DF, um quadrinho sintético e os relatórios de administração gigantescos. Então, eu acho que esse primeiro ano, para falar a verdade, achar uma solução para não desagradar tanto a imprensa, mas também reduzir um pouco os custos, e foi uma solução que ficou no meio do caminho, que acho que não trouxe segurança suficiente para as empresas. Uma das razões da maioria ter publicado ainda as demonstrações completas. É uma pena, acho que isso está indicando até agora, na minha visão, a necessidade de aprimorar um pouco as orientações, né? Acho que, e aí já nesse sentido, a gente poderia pensar até em ajudar, em ser construtivo aqui e pensar o que é o mínimo que deveria vir, se é que deveria vir alguma coisa. Acho que o mínimo que deveria vir era um anúncio. Olha, divulgamos hoje as nossas demonstrações financeiras. Você que está lendo o jornal aí, pode ir lá no nosso site que está lá. Mais do que suficiente seria, né? Então, acho que de tudo o que precisa é só isso, porque isso evitaria esse retrabalho do preparador de ficar assim, agora vamos resumir, agora vamos ver se a gente resumiu certo, agora vamos passar para o auditor o resumido. Luciana, desculpa te interromper aqui, só para ilustrar o que você está falando, que eu comentei também, deve estar ruim para ler aí, mas o Daicoval fez a mesma coisa. Só que o Daicoval fez o seguinte, a íntegra das demonstrações está sendo publicada no Estadão. Então, eles publicaram. Mas olha aqui, tirando aqui, só para poder caber na tela aqui, olha lá, é mais ou menos a mesma coisa do BMG, é o que você está falando que isso daqui seria o suficiente, né? Super. Desculpa te interromper. Não, imagina, é super suficiente. Por quê? Porque você está indicando onde vai estar o outro lugar. Eu até colocaria assim, faz o QR Code, para ficar mais fácil. A pessoa aponta o celular e vai direto para a página certa, não precisa ficar redigitando o link. E acho que está resolvido, né? Porque o que importa para a divulgação é as pessoas saberem que foi divulgado, porque quem quiser ler
vai ler a íntegra, até porque a maioria de nós que lê demonstração financeira já não tem mais olho, em função da idade, para ler essas versões impressas, porque para ficar barato, bota tudo numa letrinha assim, que é 1/3 da letra da Bíblia. Já não tem a menor condição da gente ler. Então, seria mais do que suficiente isso. Os quadros não vai ter erro, ninguém vai errar, mas assim, eu não vejo por que a gente tem que fazer resumo de nota explicativa, porque no final das contas fazer o resumo complica, porque você vai ter outro texto para divulgar, vai ter outro trabalho para fazer de novo. Ideal seria fazer uma coisa mais simples com uma mensagem objetiva. Não é o que está escrito no parecer de orientação. Então, eu acho que a gente precisa, eventualmente, pensar em propor alguma coisa para tornar essa DF resumida alguma coisa mais factível. Parece que esse primeiro ano, a maioria das companhias não se sentiu seguro o suficiente para seguir as orientações e fazer os resumidos, né? Os bancos que publicam mais cedo, a grande maioria que eu vi publicou tudo completo, os que publicaram primeiro. De todos os que eu vi, eu acho que só o Pine publicou a resumida mesmo nesses moldes e publicou também a completa no mesmo, mesmo lugar. Pois é, então meu comentário aqui fica para o ponto do RA, que, na minha opinião, a mensagem do presidente ali seria mais do que suficiente. Acho que não faz sentido nenhum publicar um relatório de administração completo numa DF resumida. Não sei se que a empresa queira, né? Mas parece estranho. Todos os outros documentos anexos às DFs não precisam ser publicados na integralidade. E acho também que a gente podia pensar em fazer um resumo de verdade, tipo esse do BMG ou esse exemplo do Daicoval, que eu acho que são bons exemplos que tornam mesmo a publicação de fato resumida. Pronto, prometo que não falo mais. Agora vou deixar os outros falarem. Obrigada, Edson e Eric. Luciana, muito obrigado. Eu acho que a gente está pensando mais ou menos do mesmo jeito, né? Quer dizer, tem um lugar em que você tem isso daí, não precisa ficar guardado no jornal, fica guardado no site da empresa e no site da CVM. E anuncia, pessoal, publicamos. Então, muito obrigado, Luciana. Vou abrir a palavra aqui para a discussão de todos. Rodil, você está com a mão levantada aí? Rodil, se me permite, estou interrompendo todo mundo. Não, eu fui buscar a lei porque eu gostei da sugestão da Luciana, né? Porque o GDEC também se pretende ser propositivo. E se a gente olhar quer ver? Deixa eu pôr aqui, ó. Eu acho que existe espaço. Peraí, não é aqui. Ó. Então, aqui fala das publicações normais de grande circulação, papapá. Quando fala da resumida, tá aqui, ó, na lei. Só tem esse dispositivo. No caso de demonstrações financeiras, a publicação de forma resumida deverá conter, no mínimo, em comparação com os dados do exercício anterior, informações ou valores globais relativos a cada grupo e classificação de conta ou registro, assim como extrato das informações relevantes em nota explicativa e parecer dos auditores e conselho. Então, daria para... Onde eu quero chegar, né? Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Daria, com base na lei, daria para a orientação da CVM ter sido diferente. Daria para ter sido menor. Não é a nota explicativa relevante. Não, é a informação relevante que esteja em nota explicativa. Uhum. Então, eu acho que é interessante se a gente conseguir fazer essa sugestão mesmo, por agora falado, né? Mas depois, né? Eu vou até conversar com o Eric, com a Luciana e todo mundo que quiser participar, a gente montar um grupinho menor de relatores para fazer uma proposta para a CVM. Né? Olha, dá para ser mais resumido ainda. Né? Quer dizer, o resumido da lei pode ser diferente do que está no parecer de orientação 39. Né? Então, eu gostei dessa ideia. Eu acho que dá para a gente seguir adiante. Desculpa, Rodil. Agora eu te devolvo a palavra. Não, tudo bem. Na verdade, eu concordo com algumas teses que foram colocadas agora, no sentido de
qual que é a utilidade das resumidas e se isso deveria existir. Mas, independentemente disso, que é um pouco uma opinião pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma frustração de algumas décadas, nunca falarei quantas, de auditoria que eu tenho nas costas, que é o seguinte: as notas, deveríamos nos fixar primeiro, apesar das orientações e das discussões, no conteúdo das notas explicativas. Eu, como auditor, me dava ao trabalho de passar as notas inteiras e sugerir um monte de modificações no sentido de simplificação. Logicamente, se tiver uma coisa que deveria estar divulgada e não está, como isso pode ser, por trazer uma modificação ao relatório do auditor, eu bati o pé. Mas nas outras coisas não tinha como. Claro, vocês já viram uma empresa que diz, entre as políticas contábeis, derivativos. A empresa contabiliza derivativo, assim, assado. A empresa não tem investimentos em instrumentos financeiros derivativos. Então, para que a nota está aí? Sabe? Isso um pouco sobra muitas vezes informações absolutamente irrelevantes e desnecessárias. E falta alguma explicação, como acho que o Edson que falou, diz o Eric, a nota de imposto de renda diz que calculamos o imposto de renda com mais de 34%. Pombas, isso não explica absolutamente nada. Isso é uma nota, mas não é explicativa. Então, acho que ainda temos muito trabalho a fazer junto aos preparadores, no sentido de ter NRE, notas realmente explicativas. Olha só isso. Adorei a NRE, Rodil. E isso aí, você vê o seguinte, né? Tá levando a gente a voltar para trás e voltar para o CPC 17, voltar de novo para discutir a questão da relevância. Eu queria... o Diego, você tá comentando aqui que saiu uma instrução normativa da JUSESP de São Paulo. Não quer comentar o que você colocou no chat, por favor, se for possível? Às vezes está sem microfone, não sei, mas se puder. Bom dia, Eric, e a todos. Bom dia. De fato, tem uma instrução normativa, mas não diz muita coisa. Só está dizendo... O Zé Carlos, acho que tinha comentado sobre uma preocupação da junta comercial questionar, né? Então, na própria instrução dela, está dito ali que não compete ela analisar o mérito. Só verificar se tem o conteúdo mínimo da lei das SA, né? Posso só fazer um comentário em cima disso, que é onde exatamente me preocupa, salvo no caso, né, das demonstrações financeiras que deve conter o mínimo contido no inciso 2 do 289, aí você vai no inciso 2 do 289, ele fala, assim como esse ato das informações relevantes, que é o meu grande problema. O que são informações relevantes? A gente volta, acho que, por início aqui da conversa, né? O que é relevante exatamente? E quem que vai definir o que é ou não isso na junta comercial? Quer dizer, sei lá, para mim advogado, para mim relevante, estou inventando, tá? Por favor, mas é saber o capital social da companhia. Então, se eu sentar na junta, eu vou falar, você não colocou qual que é a última vírgula do seu capital social descrito, então não é esse tipo de situação que me preocupa, tá? Exatamente fechar o assunto, não, você não pode opinar, salvo se não tiver como lá que tem um critério que não é números clausos, sendo bem advoguês aqui, mas não é estritamente fechado. E até só uma correçãozinha, esse daqui é o DREI, tá? Que para mim é outra problemática. Na verdade, o DREI, ele orienta todas as juntas comerciais, que depois elas aplicam as orientações do DREI e, às vezes, eles têm algum tipo de interpretação diferente. E super recente, eu descobri que o DREI abriu um canal de reclamação das juntas comerciais, porque eu já tive problema com junta de ter uma interpretação diferente do que teria no DREI, e você não tinha para onde socorrer.
Eu fui até a junta, conversei com o responsável, ele chegou para mim e falou: a minha interpretação é essa, não importa o que está escrito na lei. Eu tive essa conversa, infelizmente, eu tive que ouvir isso, e como advogado eu tive que sentar e falar: bom, eu não posso brigar, é mais fácil eu cumprir, por mais que a lei fale outra coisa. Só para reflexão mesmo, desculpa aqui ter falado demais até. Ari? Só corrigindo, então, Zé Carlos, não é a junta em São Paulo, né? A DREI é normativa federal, né? Isso, é normativa federal, exatamente. Não está incorreto sua posição, tá? Foi super bem levantado aí esse ponto. Eu não tinha visto essa instrução do DREI exatamente nesse ponto. Mas ele serve para todos, né? Quer dizer, ainda tem uma discricionalidade da junta quando vai ler e interpretar, né? Infelizmente. Ari, é tu. Tá, eu vou fazer, na verdade, colocar aqui, tentar ser rápido, algumas reflexões, tá? Em relação a tudo que está sendo discutido. Primeiro, parece para mim que a questão da demonstração resumida, se eu sou obrigado a fazer a outra, mesmo que eu reduza um pouco o custo de publicação, eu aumento o custo interno da empresa, da elaboração e da própria auditoria. Não pode esquecer que os auditores vão ter que ler de novo aquilo, e eles vão cobrar horas adicionais, etc, etc, etc. Então, isso me deixa um pouco insatisfeito em relação a essas duas publicações, né? Mas eu queria voltar um pouco e falar um pouco da incompetência profissional dos contadores e dos auditores. Nós temos demonstrado claramente um viés de incompetência inigualável. Nós estamos discutindo isso faz 40 anos. Tá certo? Nós temos tido falta de coragem. E aí a gente precisaria, não só os contadores e auditores, ter os advogados também envolvidos. Quer dizer, os advogados precisariam também nos ajudar a ter coragem. Eu vou explicar. Olha, a grande oportunidade que nós tivemos para fazer essas modificações que estão sendo discutidas agora foi na OCPC 07. Quer dizer, essa foi a nossa grande oportunidade e nós não aproveitamos. A questão de divulgação, que a gente tem brigado faz muito tempo, tal. Por exemplo, hoje, me parece que a divulgação do site, eu até faria uma sugestão, não teria nem que ser na empresa, teria que ser no site oficial de um ministério qualquer, no Ministério de Ciência e Tecnologia, no Ministério da Saúde, quem sabe no Ministério da Economia. Professor Ari, parece até que existe. Desculpa cortar, mas só para dizer que haveria uma central de balanços IA no site da Receita Federal. Isso, tá certo. Então, mas gente, quando você fala dessa central de balanço, quer dizer, para a gente ter acesso disso, quer dizer, isso já deveria ter sido feito há muito tempo. E aí eu dispenso a separação do que é empresa aberta e do que é empresa fechada. Ok, a empresa aberta, eu vou lá e busco no CVM ou na B3, mas e as outras? Tem que ir na... Sabe, então... Cria uma central, faz a central funcionar, onde tenha todas essas informações. Agora, pessoal, realmente o que nós perdemos foi a chance de utilização da OCPC 07. Quer dizer, a gente continua tendo notas explicativas extremas, porque as demonstrações contábeis, elas podem ser resumidas mais ainda. Quer dizer, a gente tem dito isso, o Eliseu no outro dia citou isso, e é verdade. Pegue uma demonstração de fluxo de caixa. Não é o balanço e a demonstração de resultado. O que tem de linha inútil lá é uma coisa inacreditável. Demonstração de fluxo de caixa é uma coisa absolutamente incompreensível pelo excesso de informação. Então, vou aplicar essa questão da OCPC 07 e, de repente, você não precisa falar em demonstração resumida. A demonstração que nós temos que brigar por estar fazendo é a demonstração útil. Eu não vi ninguém falando de utilidade da informação. Nós continuamos fazendo uma discussão sem perguntar para o usuário o que ele quer. Nós temos aqui... Quantos usuários tem nessa discussão nossa aqui? Tem contador, tem auditor, tem advogado. Cadê os usuários? Cadê os analistas que vão falar, não, eu não preciso dessa informação, mas preciso dessa. Percebe que então é uma discussão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 72 anos, vou fazer 72 anos. Eu estou nesse negócio chamado contabilidade há muito tempo, muito menos do que o professor Eliseu. Obrigado. Eliseu, eu ia deixar de...
eu não ia deixar de brincar com você. Então, mas é isso. E a gente vem discutindo isso, e é uma discussão que daqui a 72 anos, quando eu tiver 144, eu imagino que até lá a ciência vai me dar essa possibilidade, quer dizer, a gente vai continuar discutindo, porque não se resolve isso. E essa solução agora é uma solução que só complica. Quer dizer, se a gente estivesse discutindo aqui, de forma objetiva, o que se faz para aplicar ao CPC 07, essa reunião seria muito mais produtiva. E a gente sabe como começaria, e eu já falei isso algumas vezes, possivelmente alguns de vocês vão falar, pô, esse cara está repetindo. Primeira coisa que nós temos que fazer é pegar a nossa demonstração contábil, chamar um jornalista econômico e dizer para ele, refaça essa demonstração e refaça essas notas explicativas. As 40 páginas que a gente usa vão se transformar em 15. Pois é, nós já temos aí uma demonstração resumida. Tá? É isso. Desculpem aí o desabafo, mas é um pouco de cansaço em relação a isso. Tá? Posso falar um pouquinho? Liseu, eu só brinquei com você, sem revanchismo, hein? Seguindo de trás para frente, essa história de dar para o jornalista escrever nota explicativa, agora a coisa está provada. E todo mundo deve ter visto aí, o Ari escreveu um artigo sobre correção à inflação, mandou para mim, eu fiz uma revisão, mandamos aquela pataquada toda para o Fernando Torres, jornalista do Valor e mestre em contabilidade, e ele reduziu aquele artigo daquele tamanhão, naquele material, falando sobre contabilidade e inflação, que deu uma repercussão danada, né? Quer dizer, isso prova, se fosse um jornalista bem formado, escrevendo nota explicativa, a coisa seria muito melhor. Quer dizer, o que o Fernando fez, né, do material, até eu entendi o que ele escreveu, Ari, ficou impressionante. Mas uma curiosidade, está falando de tamanhos aí, a Neo Energia publicou a demonstração resumida hoje, e a demonstração resumida da Energia, já foi falado, tem 5 páginas no valor, a da Holding, só da Holding. Depois tem a das outras, a da Holding, a demonstração resumida com 5 páginas. E aí, só por curiosidade, eu medi aqui com a reguinha, olha aqui, quem veio com a reguinha, né? A demonstração do fluxo de caixa tem exatamente 100% a mais do que de tamanho físico do que a demonstração do resultado. Veja bem, demonstração do fluxo de caixa. Obviamente, tem não sei quantos números aqui, 8, 12, 6, quer dizer, cada número absolutamente irrelevante. Então, uma demonstração resumida em que a demonstração do fluxo de caixa é o dobro. Qual que é a importância da demonstração do resultado da demonstração do fluxo de caixa? Você fazer. E ela é apenas 5% menor do que o tamanho do balanço patrimonial. Mas o que eu queria realmente dizer é o seguinte, essas discussões como hoje, já teve, alguém até distribuiu aí no chat a ata de uma reunião que houve na Abrasca para discutir exatamente esse assunto. E é importante, porque vocês veem que nós estamos num campo, apesar de falar tanto em demonstração resumida, falar tanto em publicação, etc., agora nós estamos com o bicho na mão e nós estamos vendo que o nível de desconhecimento, o nível de desentrosamento, o nível de diversidade de opiniões é muito grande. A gente precisa fazer esses tipos de reunião exatamente para a gente poder tentar chegar em alguma coisa um pouco mais, né? Objetiva, útil e, claro, com a participação, como foi dito aí, dos minoritários. Na minha opinião pessoal, a demonstração resumida foi dada aí, falar de exemplo aí da Ecoval, do BMG, etc. Para mim, a demonstração resumida é mais ou menos aquilo, né? Falar de práticas contábeis, a demonstração resumida, me desculpa, isso não faz sentido. Isso é coisa para completa. E assim mesmo, na completa, de uma maneira muito resumida e não do jeito que costumam fazer lá. Você ficar colocando detalhamentos de contas na demonstração do resumida, do jeito que está sendo feito. Por exemplo, aqui no caso da Neo Energia, a Neo Energia fez isso aqui
Vocês imaginam o trabalho que deu para fazer essa demonstração resumida aqui? Deve ter sido quase que o mesmo. Falar com a sua xará lá, viu, Luciana? A Maia, né? Coitado. O trabalho que ela deve ter tido para fazer essa resumida comparativa. Deve ter apanhado mais na resumida do que na completa, porque não dá para fazer o copy-paste, que dá para fazer tanto na completa. Aqui teve que parar e pensar para escrever muito mais. Na minha opinião pessoal, quando faz resumida, a resumida é realmente algo que, no máximo, a meia página do jornal, para a gente falar em termos físicos. Não pode passar disso. Não pode passar disso. Realmente não faz sentido. Agora, também não precisa ser tão resumida como tem sido alguns aí que você vai lá, né, Ari? Você pega aquele balanço da Blancpert, lembra lá de Santa Catarina? Você precisa trazer aquilo como exemplo. O Ari tem lá uns conjuntos de exemplos de balanços publicados no Brasil, principalmente na década de 90, né? Fantásticos. Então, tem de uma empresa que é uma SA de Santa Catarina, que tem a demonstração, assim, demonstração do balanço. Caixa, vírgula, estoques, vírgula, contas a receber, vírgula, imobilizado, vírgula, tanto. Não estou brincando. Se quiser, eu vou até procurar. Eu tenho aqui. Eu mostro para você. Isso aqui é balanço resumido, gente. Do lado de lá, fornecedores, empréstimos, capital, lucros acumulados, vírgula. Tanto. E é o mesmo tanto do lado de cá. Quer dizer, não precisavam ser tão resumido, a não ser porque eles repetiram o mesmo número 2 vezes. Desculpe a brincadeira. Mas, olha, a gente precisa realmente partir para um conjunto de estudos para ter uma certa uniformidade no que é esse negócio de demonstrações resumidas. E precisamos trazer, de fato, quando eles falam em usuário, perguntar para os analistas profissionais, etc. Para eles, o resumido, não acredito que vai ser, a não ser aquela informação, saiu, que ele já sabe, ele está acompanhando todo dia. O profissional, investidor profissional, etc., o resumido não faz muito sentido. Mas para a população como um todo, eu sou louco de ver, gostaria de ver demonstração resumida de todo mundo, até uma curiosidade minha de saber realmente desempenho, como é que foi nas nossas empresas, etc. Eu acho que e nós vamos caminhar para realmente uma certa definição. O que é uma demonstração resumida? Porque o que está aí hoje é uma excelente tentativa, não vamos reclamar, porque pelo menos um passo adiante, mesmo que tardio, como o Eric falou, extremamente tardio, mas que a gente precisa aproveitar para dar essa aprimorada geral e fazer da resumida uma genuinamente resumida. Perfeito. Renata, você está com a mão levantada? Quer seguir aí nos comentários? Sim, é super rápido. Na verdade, é que eu estou ouvindo aqui alguns comentários de que, ainda que seja pouco, a redução de custo e tal, mas eu, sinceramente, ainda não entendi onde tem a redução de custo, porque eu só vi, na prática agora, a redução de custos e não publicação no DO. Publicar a resumida na empresa, pelo que eu estou vendo, está aumentando só o custo, porque agora eu tenho um jornal digital que eu pago 100% do valor que eu pagava ano passado, que era online, e mais a resumida. Então, pensando em resumida, excluindo o DO, que eu não publico em DO, isso sim reduziu o custo, não tive redução nenhuma, tive só aumento. Ou eu estou entendendo alguma coisa errada, porque eu não estou vendo em nenhum lugar uma redução, nem que seja pequena de custo, só estou vendo aumento. Eu não sei se eu estou perdendo alguma coisa, se é alguma empresa que realmente não conseguiu reduzir por causa desse ponto que eu não estou enxergando. Eu tô vendo aqui, não sei se o Sérgio Trindade está por aí, ele tava fazendo um comentário exatamente sobre essa questão dos custos com o Zé Carlos. Ele saiu, ele teve que sair. Saiu? Mandou uma mensagem aqui, disse que saiu porque tem uma reunião com o Ibracon agora. Tá. Mas, Renata, ontem eu conversei com um cliente nosso e eles falaram que, assim, no impresso tiveram uma redução de custo. Você está assistindo o call aí? Eu estou numa vídeo aqui. Beleza. Aqui 10 e meia. Deixa eu ver. Vendo aqui. É o Serginho? Eu não sei se era ele, mas estava aberto aqui, fechou. Luciana, voltei. Ó, Serginho, então, a gente está falando aqui dos custos de publicação.
Então, só para eu acabar aqui, o que a empresa me contou é que eles conseguiram negociar o jornal, a publicação do jornal, reduziu o custo de publicação do impresso e aumentou o custo do digital. Não exatamente no mesmo valor. Então, a redução de custo, que deveria ter sido expressiva, ficou em torno, sei lá, de 15%, nesse pacote que eles estão, de fato, comprando, sem falar de DO, mas deu uma redução. Não é grande como deveria ser. Mas... É que na minha experiência aqui, é que o digital a gente não pagava. A gente pagava um valor que era um combo, digamos assim. Já era o que estava o impresso. E agora eu tenho que pagar um impresso, que é o resumido, e mais o digital, que é 100% do valor do ano passado. Então, eu não reduzi nada. Eu pago o que eu já pagava e aumentei a resumida. Entendi. Né? Eu não sei se o José Carlos tem alguma coisa diferente. Não é assim. Até para, basicamente, por favor, o Oscar também está aqui, ele pode até me corrigir, né? Mas basicamente é o seguinte: o custo de publicação diminuiu muito pouco, tá bom? Eu reduzi numa ponta aqui de não ter mais o DO, mas agora eu tenho que publicar 2 vezes no de grande circulação, né? Seja físico ou digital. Exatamente. E aí tem um custo de cumprimento, que é o que mencionaram aqui. Eu vou ter que levar esse papel para a auditoria, eu vou ter que revisar essa documentação, que acho que é o grande ponto, assim, putz, o pessoal decidiu continuar talvez no completo, porque no final o cara olhou, peraí, eu vou ter que publicar 2 vezes, eu não sei que risco eu vou ter de registro, eu vou ter que passar pelo auditor. No final, assim, eu economizei R$1.000 em publicação, só que eu vou gastar 2.000 a mais para conseguir cumprir, fazer tudo que eu tenho que fazer. É esses R$1.000 que eu não vejo. Eu não vejo nem esse R$1.000, porque antes eu publicava uma DF, agora eu publico 2, uma completa e uma resumida, então tem que pagar 2 vezes. E é que você não publica no dia oficial, que é mais caro, né? Tudo bem, mas aí a redução de custo é por não publicar no DO, não tem nada a ver com a DF resumida, no fim das contas. Não, que é uma incoerência, né? Mas então tá claro, gente, obrigada. Eric, voltei. Serginho, para você, antes de você entrar, bom dia a todos. Bom dia, Alexandre. Bom, Eric, quanto tempo, cara? Bom, galera. Seguinte, uma dúvida que eu fico, assim, foi feita alguma análise de impacto, de custo pela Abrasca ou por alguém? Essa é uma primeira pergunta. Segunda, em relação a isso, né? Segunda questão, e aí um ponto. Eu, na semana passada, tive uma reunião com a CVM, com a diretoria da CVM, sobre a questão das informações de SD. O Eliseu não vai gostar das 3 letrinhas aqui. Mas uma das pontos que eles colocaram para mim, que foi colocado aquele pedido aqueles questionamentos do formulário de referência na resolução 59, que é perguntar sobre se tem o relatório de sustentabilidade, se nesse relatório de sustentabilidade qual é a norma que foi utilizada pela empresa e se tem um auditor, né? São as perguntas que eles fazem. A minha pergunta é a seguinte, Serginho, em cima disso. Sabe o que eles falaram? Que, na verdade, eles queriam ver o custo de ESG das empresas, porque ninguém ia ficar bobo falando que não tem relatório, isso e aquilo. Então, eles estão querendo, de certa forma, colocando no relatório, no formulário de referência, verificar o impacto de custo de ESG nas informações das empresas. Então, essa linha foi feita antes com o resumido? Essa é a minha pergunta. Não foi feito na Abrasca, tá? Não foi feita essa linha. Essa discussão realmente não foi levantada. Só complementando a questão da Renata, e eu acho que no início da reunião eu falei sobre o Zé Carlos, das DFs, né? Quando a gente fez o evento em janeiro, essa discussão voltou realmente de redução de custo, né? Os jornais, como a Luciana já comentou, eles passaram a cobrar pelo digital semelhante ao que era da publicação completa. Aí muitas empresas perguntaram para a gente, olha, eu não estou vendo uma redução de custo. Então, várias empresas tiveram a mesma situação. Os jornais aumentaram os custos, de maneira que na publicação você não estava sentindo a diferença, tá? Isso realmente ocorreu desde janeiro, Eric, é isso que eu tinha comentado lá no início. E concordei com o Zé Carlos, né? Não foi uma nem duas, viu? Várias empresas que estavam fazendo as primeiras cotações em N jornais no Brasil inteiro estavam com essa questão. Não estavam tendo redução de custo. Vai ficar difícil, né?
Quer dizer, fica difícil. Exatamente. e aí eu queria dar um passo para trás e perguntar para vocês qual que é o entendimento generalizado, porque quando a gente lê a lei, ela diz assim, as publicações ordenadas por esta lei, que é a lei das SAs, né, o tal do 289. As publicações deverão ser efetuadas em jornal de grande circulação, editado na localidade, piriri, pararó, vírgula, de forma resumida e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página dos mesmos jornais na internet. Portanto, não é só balanço. Servem para outras coisas. Quer dizer, tem ata de empresa publicada de 3 páginas de jornal. Pega a ata de reunião de algumas SAs aí, que é quase o tamanho de uma demonstração, um negócio impressionante, com aquela letrinha que a Luciana falou, né, que nos leva a esse aparato aqui, que judiou demais. O digital está ajudando a gente a poder enxergar essas coisas, né, Luciana? E aí, fica a dúvida. É obrigatório que seja feita a divulgação de forma resumida, ou pode ser feita a divulgação de forma resumida? Agora, eu voltei aqui agora para tentar pegar essa e fiquei de fato com uma dúvida que o meu entendimento inicial tinha sido de que, não, você publica a resumida se você quiser. E aí o entendimento generalizado tem sido é obrigatório essa divulgação da resumida, porque se for, é um tiro no pé gigante, realmente pode gerar um aumento de custo. E aí fica a pergunta aos universitários. Mas eu acho que não é obrigatório. Deixa eu emendar uma pergunta. Não, é que é uma dúvida também. Aí eu quero ouvir os universitários. Parecer do auditor sobre a resumida. Me parece que não precisa. O Eric falou bem. Não precisa. O parecer do auditor é um parecer resumido, é uma versão resumida do parecer das completas. Eles não precisam avaliar a resumida. A resumida não precisa passar pela auditoria. Isso para mim me pareceu bastante claro tanto no parecer de orientação da CVM, quanto da lei que diz extratos das informações relevantes contempladas no parecer dos auditores independentes. Então, não me parece que há nenhuma exigência de um relatório de auditor sobre a resumida. Também me parece que não, mas eu queria ouvir todo mundo aqui, porque isso é muito novo, né? Deixa eu colocar o meu chapéu de auditor aqui. O comunicado técnico do IBRACON não precisa de auditoria em cima do resumido. E se fizer, ou seja, se a empresa deliberadamente decidir por isso, se sentir mais segura, enfim, se ela quiser, aí vai ter que fazer também tentativamente um parecer do auditor resumido e pegando em cima do parecer completo, vou chamar assim. Então, assim, é um trabalho complicado. E em cima, esse parecer completo do auditor, em cima das demonstrações completas. É muito bizarro o negócio. O outro ponto, o que a gente está vendo aqui com os nossos clientes é que tem cliente que não quer publicar por conta dos custos, tá? E está entendendo, assim, com os advogados que não precisa publicar. Então, assim, isso já é um efeito imediato, assim, a maioria dos clientes, eu diria, tá, Eric, até respondendo, não sei como vai ser para frente, porque decisão de publicação é muito de conselho a conselho, né, de companhia a companhia. Mas essa está sendo, assim, o guia, o entendimento de mercado que a gente tem aqui é de que 2 pontos. O auditor não precisa, o comunicado técnico do IBRACON foi muito claro sobre isso, se a empresa quiser. E o outro ponto é que as empresas estão percebendo, assim, diante dos advogados e das opiniões dos advogados, que não precisam publicar. Não precisa publicar, né? O parecer da CVM, ele diz assim, a nova redação do 289 cria uma forma especial para publicação, possibilitando que a companhia publique. Portanto, me parece que o entendimento da CVM também é da alternativa e não da obrigatoriedade, como pode levar a leituras da lei. Mas assim eu entendi também. Então, se você fizer... Quem pode o menos
Mas já fez o mais, está cumprido, né? Não tem por que achar que publicou a DF completa, não tem por que publicar resumida. Caríssimo professor Eliseu, o senhor está com a mão levantada, quer fazer algum comentário? Não? É de anteriormente? Mas teve alguém que levantou a mão agora. Acho que foi o Ari. Fui eu. Na verdade, é uma represália. Vira e mexe, os advogados fazem pergunta para os contadores, agora é um contador que quer fazer uma pergunta para os advogados. Eu estou ouvindo falar aí de não necessidade de publicação nos diários oficiais. Os governadores já se manifestaram sobre isso ou não? Os governadores? Eu não ouvi. O Ari está falando isso e eu posso comentar o seguinte. Vocês se lembram o projeto de lei da 11.638, que foi para o Congresso em 2000, saiu só em 2007, no fundo, por conta de 2 únicos problemas que foram discutidos nas comissões, não passavam para frente. Um deles era a história da obrigação da publicação das demonstrações da sociedade de grande porte. O segundo é porque o projeto de lei já previa a não publicação em jornais, a divulgação exclusiva em meios eletrônicos. E o grande drama do Congresso foi o movimento dos governadores em cima de suas bancadas dos deputados, porque eles não queriam perder a receita nos seus diários oficiais. Não é brincadeira, isso daí, eu sempre acompanhava junto com a CVM, tudo que acontecia lá no Congresso, a CVM tinha até um acesso especial lá no Congresso de informação, etc., e eu ficava acompanhando. Se alguém quiser, acontece com o Santana, né, que na época era o superintendente da CVM que acompanhava isso, a força dos senhores governadores. Acho que é por isso que o Ari está falando. O que é? Os governadores bobearam na aprovação dessa lei aí de 2019? Porque lá em 2000, 2001, 2002, 2003, foram eles que atravancaram a aprovação da 11.638. Não tinha nada a ver com a parte contábil. Era a parte da publicação. Edson. Então, aqui são duas coisas, né? Primeiro é a questão das sociedades de grande porte. Por quê? Porque aí no projeto falava em publicação, o projeto publicado falava em divulgação, e as empresas entenderam que divulgar não era publicar. E aí, então, os governadores, não os governadores, mas a Associação dos Diários Oficiais entraram no judiciário dizendo que divulgação significava publicação. Essa é uma discussão. A outra discussão agora, Ari, é a seguinte, é essa lei nova. Essa lei nova mudou o artigo que falava de publicação e tirou a parte de diário oficial. E que eu saiba, não teve nenhuma medida judicial, porque agora não tem discussão jurídica, né? Não tem, simplesmente mudou. Onde falava diário oficial em jornal de grande circulação, agora fala simplesmente em jornal de grande circulação. Então, eu não sei se tem embasamento jurídico agora para uma discussão judicial como teve no outro caso. Bobearam. A pergunta foi exatamente nesse sentido, tá? Mesmo que uma lei saia modificando outra lei, eu queria, na verdade, a pergunta foi no sentido de tentar saber se tem alguma manifestação dos governadores, porque o que acontece? Essas empresas, esses diários oficiais, eles eram basicamente mantidos por essas publicações, na sua imensa maioria. Isso significa dizer o seguinte, o Estado agora vai passar a arcar com o custo dessa imprensa oficial. Tá? Isso significa manter empregados com custo, etc. Então, a minha pergunta era em relação a isso, quer dizer, o que acontece do ponto de vista dos governadores, se eles estavam ou não se movimentando em relação a isso.
pelo que vocês estão falando, ninguém conhece nada de medida judicial que tenha sido colocada, porque, veja, não é em qualquer estado isso poderia acontecer, talvez vocês tivessem conhecimento, essa era a minha ideia. Obrigado pela informação. É um tema que, infelizmente, acho que foi o pai que comentou, não sei, talvez tenha, eu tinha falado que talvez tenha demorado um pouco, mas a questão é que parece que a CVM foi um pouco além do que ela interpretou a norma, parece que um pouco além do que a própria lei exige, né? Quer dizer, me parece que pela lei as empresas teriam uma maior liberdade de escolha no sentido do que é que elas precisam colocar nas suas demonstrações resumidas, né? Que me parece que um anúncio mais bem feitinho, um pouquinho mais de informação do que mas naqueles moldes lá do BMG, do Ecoval que a gente viu, me parece que iriam resolver essa questão pela lei. Posso estar enganado, mas me parece que a CVM deu uma embolada no meio do campo aí nessa questão de qual que é o conteúdo mínimo obrigatório, tornando essa resumida praticamente inócua, né? Ô, Eric, ou a gente está dando uma embolada no parecer da CVM, de repente a CVM até espera algo menor mesmo. Não sei, né? Pode ser, porque quando eu estava fazendo a apresentação do mínimo regulamentar da CVM, eu até comentei, é o mínimo, mas é o mínimo que não é o mínimo, pode ter menos. Eu acho que a CVM, se ela quer menos, ela talvez precise aprimorar um pouquinho aquela orientação, porque aparentemente ela fala tem que resumir as políticas, quer dizer, volta tudo para tem que falar de evento subsequente. E se não tiver evento subsequente importante, você vai ter que escrever uma frase, não teve evento subsequente? A gente volta para as mesmas dúvidas que a gente sempre teve em relação à suficiência das notas explicativas. Acho que dá para ser um pouquinho mais claro sobre isso, né? Porque esse é o trabalho que a gente pode fazer para ajudar. Eu acho que sim, Luciano. Eu acho que tem um efeito psicológico de quando você põe uma lista enorme de coisas exigindo, falando, não, mas pode ser menos, que é mais ou menos que nem a OCPC, o efeito da OCPC. Você coloca um monte de coisa lá falando, tem que ser o relevante, julga aí, pode ser menos do que tem, mas ela fala, pô, mas pode, mas na dúvida. Na dúvida. Então, quando você vê na CVM uma exigência relativamente detalhada do que é o mínimo, na dúvida, você cumpre aquilo lá como um checklist, né? Quer dizer, então, talvez a CVM, se a gente talvez pedir uma explicação, né, fazer como é que é, embargos de declaração em cima do parecer, a gente poderia ter até não, pode ser menos, a gente aceita menos, a gente quer menos. E o que acaba acontecendo é que a gente vê, na prática, com algumas exceções, as empresas acabam indo ou publicam completo ou publicam uma resumida quase completa, para não correr o risco de ter algum questionamento ou alguma exigência de republicação, alguma coisa da CVM, né? Então, também não fica poxa, vamos peitar e vamos publicar um pequenininho e ver o que acontece. Eu tenho uma dúvida de leigo aqui, gente. Quando a gente chegou a falar que a gente tem diversas formas de publicação, né, leigo contábil, tá? A gente tem diversas formas de publicação, etc. E companhias que adotam uma forma, talvez, que já era o que pode ser considerado resumida, vamos dizer assim, né? Quer dizer, eu não tinha uma publicação com fluxo de caixa com 300 páginas. Né, ela já fazia algo mais simplificado, né, que na visão dela era razoável, né, ser daquela forma, ninguém nunca questionou, só que com o advento aqui da nova legislação,
basicamente, e com a orientação CVM, o que ela fazia, que na visão dela era algo mais resumido, mais adequado, passou a enquadrar-se como resumido, né? Porque o resumido era algo relevante que tenha isso, que, pô, peraí, mas é o que eu fazia. O que essa empresa, nesse caso, vai fazer? Quer dizer, ela vai ter que, então, aumentar as DFs dela para poder ser muito maiores do que a menor que ela já tinha, porque aquilo que ela tinha antes basicamente enquadrou-se como resumida. Eu não sei se eu me fiz claro aqui na dúvida que eu fiquei. Eu não sei se alguém também consegue opinar, alguém já refletiu sobre esse tipo de situação também. Eu não sei qual que é a situação em que tinha alguma resumida, mais resumida, né? Não estou entendendo. Deixa eu ver se eu não sei. Assim, eu vou pegar. A Selma levantou a mão, às vezes ela tem alguma coisa em relação a isso. Vamos ouvi-la. Bom dia a todos, tudo bem? Então, talvez no que o José Carlos colocou seria uma fechada, e a minha dúvida vai estar nessa lei que foi colocada. A fechada, ela, sendo de grande porte, ela tinha auditoria, tinha parecer, ao publicar, ela seguia o que foi falado aqui. O que é relevante, o exemplo que o Eric deu, tem que ter o capital. Estava lá uma nota de capital, as notas que eram substancialmente relevantes para o usuário. Então, ela já fazia isso. Ela tinha o parecer? Ela não tinha o extrato ou excerto do parecer. Então, ela já... E como isso nunca foi normatizado, como está sendo normatizado agora, DFs resumidas, eu entendo que a interpretação dessa empresa, que já seguia essa lógica, pensando na informação útil, a informação relevante para o usuário, hoje ela está em compliance com a regulamentação de hoje. Mas ela já fazia isso. Bacana. Aí, alguém colocou a 12071, que é de outubro de 21. Continuando, aí vem a minha dúvida, continuando nas fechadas. As fechadas, com aquele mínimo de receita bruta, ela tem uma obrigação de colocar na central de balanço. Eu entendo que seja obrigação, porque aí ela não precisa publicar. Ela não tem que publicar. No entanto, no parágrafo 2º do primeiro artigo, ele diz que ela tem que disponibilizar no seu eletrônico, observada a exigência do parágrafo 1º. E aí, acho que a Ana também já tinha dito, a Luciana, as abertas também podem publicar na central de balanço. Isso é uma interpretação válida? Porque aí, como o Eric falou, as maiores publicou por completo. Então, por quê? Ela teria o custo da checagem da reduzida, né? E se for colocar a verificação do auditor, isso também é custo, então acho que é mais fácil ficar com o completo. Mas essa poderia para a central de balanço, que teoricamente não tem custo, porque a grande também teria que colocar no jornal, né? Teria que estar lá no sítio do jornal, que isso também é uma obrigatoriedade. Então, eu entendi o que o Carlos falou, e a minha dúvida fica, nas companhias fechadas, que não têm obrigação de publicar, mas sim colocar na central de balanço e no seu sítio, isso é uma obrigatoriedade? E aí vamos pela semântica. O texto diz disponibilizar. Esse disponibilizar é uma obrigatoriedade ou não? Desculpa, falei demais. Essa história de central de balanço é interessante, porque chegou a ser muito discutido lá atrás e era, no fundo, resolveria tudo, né? Quer dizer, uma central única de balanço, tu vai, publica lá e resolveu. E também, agora a gente discutiria, a central de balanço teria um conjuntinho das demonstrações resumidas e uma das
completas, né? Alguém sabe da ideia da central de balanços dentro da Receita Federal, como é que está andando? Ou não está andando? Tá, a CIA está lá dentro já. Se você Hein? pode consultar, a CIA você consegue consultar na central de balanço. Mas não nesse sentido original dela de ser aberta realmente para os diários oficiais, né? A Selma fala, é uma questão legal para empresas pequenas, né, que faturam até 78 milhões. Eu acho, Selma, que as grandes não podem usar a central de balanço, porque a lei das SA tem uma redação nova no 294, que é um artigo 5 artigos para frente ali do 289, que eu acho que a regra é para grandes, né? E essa central de balanço é um problema, porque a companhia fechada pequena, a maioria das empresas tem site hoje em dia, mas não necessariamente ela quer publicar no site dela também. Ou às vezes vai ter um custo para desenvolver, né, com alguém, uma página dentro do site dela para poder publicar as demonstrações. E eu estou achando que algumas pequenas, para não deixar no próprio site as demonstrações, às vezes é desconfortável, né? Que outros vejam os números, ela acabe indo para os jornais. E aí eu fico em dúvida também se pode. Aproveito para devolver como pergunta. Se ela, para não publicar no próprio site, poderia publicar na central de balanços e num jornal. Só uma curiosidade, o Eric tem um irmão, o irmão tem um sogro, esse sogro hoje está aposentado, mas ele tinha uma floricultura numa cidade de 14 mil habitantes na Bélgica. Eu daqui do Brasil podia e posso entrar no balanço, entrar no site do Banco Central da Bélgica e olhar o balanço da floricultura do senhor Henrique Tortelbon. Todos, não tem exceção. Todos têm que ter o seu balanço colocado na central, aberto ao público. E é gozado, lá não é na Receita, é no Banco Central. Só por curiosidade. Eu estou olhando aqui a central de balanços, acho que foi a Selma que falou, o balanço da CIA está aqui. E é aquele grandão que está no RI da empresa. É o aberto. E assim, eu estava procurando lá na perguntas e respostas, ela deixa claro na central de balanço que todas podem utilizar, e é sem custo. E aí, o central de balanço seria o contraponto do produto do jornal, né, que a própria lei da SA diz que tem que estar a íntegra lá. E aí, o ponto fica confuso, né? Eu sei que o professor Ari diz que nós, enquanto contadores, não nos colocamos, porque precisa de uma definição, porque tem muitas opções sem diretrizes, que assim, a gente está aqui há tempos com várias dúvidas, né? Tem empresa que publicou o cheio e a gente consegue deduzir o que é mais em conta, né? Eu vou ter um custo para reduzir, tem o custo da verificação, então quem nos definiria isso? A interpretação da CVM. Eu acho que a gente acaba ficando meio perdido, né? Então, eu entendo, eu sempre falo que é a interpretação do texto. Interpretação do texto, eu posso fazer tudo na central do balanço. O legal é que a gente começa a fuçar aqui na central do balanço, o que menos tem é balanço, né? Tem bastante atos, né? atos de corporação, ata, essas coisas, tem de monte. Aqui, por exemplo, eu vi aqui a Alelo, a Alessat, algumas empresas grandes aqui, todas elas com atas e não balanços. Até porque essas grandes, os balanços também são públicos. Mas tem muitas coisas aqui que o que você mais vê é ata. Vamos ver quando chegar lá na segunda quinzena de março. Pode ter mais alguma coisa, né?
Eric, você falou da CIA, mas a CIA publicou uma em 2019, antes de mudar as regras aí. Talvez seja uma publicação a mais que ela faça na central de balanço. Talvez ela não substitua a do jornal, né? Mas a CIA é uma que não preocupa a gente, porque ela publica no jornal, ela publica no RI dela, ela publica na CVM, ela publica num monte de lugares, né? Aqui, ó, Chevron Brasil Óleo e Gás Limitada. Perdão, pessoal. Tá aqui, demonstrações financeiras da Chevron Brasil. Auditada, completinha, com nota explicativa, tudo. Então, realmente, tem coisas aqui. Tem, então. Como a gente define isso? Quem responderia? A gente teria que fazer uma pergunta à Receita Federal, porque o Central de Balanço é um módulo do SPED. Que não é automaticamente alimentado pelo SPED, né? Por exemplo, a Claro aqui, Claro, só tem uma ata. E é gozado que só tem uma. Parece que alguém foi lá, vamos ver se funciona isso aqui? Publicou, legal, funciona. A Claro só tem uma ata, não acredito que a Claro tenha tido uma ata só desde 2019, né? Então, já se vê claramente que essa central do balanço também tem. Não sabemos como está funcionando, porque ela certamente não é automática com o SPED, porque senão estava todo mundo aqui. Ele tem formas de fazer o upload. Tem possibilidades de. Mas se você fizer o upload, a junta vai. Você poderia fazer a ata já incluindo o dia, a data que você fez o upload na central de balanço. Você não precisa anexar. Então, tem várias coisinhas que, assim, dá um bom trabalho. Dá um bom texto, hein, professor Eliseu? É isso aí. Mas que realmente a central do balanço aqui tá bem mambembe em termos de divulgação das grandes aqui, que você vai caçando aqui, você acha só a ata mesmo, só. Mas a gente consegue encontrar balanços de empresas pequenas, limitadas aqui. É uma fonte a mais. Verdade, né? Na verdade, para elas, né? Que Receita Bruta até 78 milhões. Mas meu ponto estaria aí e ela teria que ter um custo de colocar no seu site também. E aquelas que, acho que foi o Diego, né, que falou que não queira ter esse custo, porque para você fazer um desenho de site, tem custo. Tem custo, tem custo. Só um comentário, existe um critério, tá? Faz tempo que eu não a câmera fechou aqui. Existe um critério, faz tempo que eu não vejo, tá? Isso já tem bastante tempo que eu fui atrás. Mas grande circulação, salvo engano, o jornal de grande circulação tem que ser vendido na banca de jornal, tá? Então, talvez por isso que não considerem subir no site indicado como grande circulação. Eu também tenho uma teoria que o Facebook dá mais publicidade do que diário oficial e um monte de coisa, tá? Mas, dito isso, assim, esse é o critério que eles consideram, tá? E até sobre subir no site, assim, por mais que eu acompanhe o societário da Claro tudo, eu nem conhecia que tinha uma ata que foi realmente levada a esse site e isso não acompanhou pela minha área. Potencialmente, acho que está correto. É um teste e, realmente, a gente teve muito mais ata desde lá até hoje, assim. Só ano passado foram algumas relevantes aí publicadas no Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação. Então. Você tem basicamente quatro formas de fazer o upload na central de balanço. Via arquivo PDF, por digitação, o próprio a origem do ECD e o arquivo XBRL, né? Então, eu acho que lá em março valeria um trabalho com a central de balanço. E ela não é obrigatória, né? Obrigatórias para as fechadas.
Mas para as abertas ou as fechadas de grande porte, eu acho que é uma opção. Mas não tem... Olha que eu futuquei todos os perguntas e respostas e você não tem uma definição. Você pode ter um julgamento, uma interpretação do texto. Para as pequenas também não é obrigatório mandar para a central do balanço. Eu coloquei como sim. dúvida. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Mas a interpretação de texto. O 294 da Lei das SA fala da central de balanço, não fala da central de balanço, fala de forma eletrônica e acho que passa a bola para o Ministério da Fazenda regulamentar, né? O Ministério da Economia. Essa portaria que alguém colocou, que é a 12071, ela é a portaria do Ministério que regulamenta esse item. Entendeu, Diego? Que essa citação na lei é regulamentada por essa 12071. É a dúvida se, além da central de balanços, a empresa poderia não publicar no site, publicar num jornal. Mas essa é a minha dúvida também. Que não está escrita em lugar nenhum. O professor Não, Deviseu falou da floricultura na Bélgica, eu acho que todo mundo devia publicar também, mas eu brinco que tem uns caipiras que acham que publicar a demonstração vai dar azar ou vai dar mau agouro, né? E assim, a gente fuçando aqui na central de consulta, você encontra de tudo. Você encontra empresa que só publicou em 2017, não publicou depois. A maioria só publica ata. Então, isso aqui também me parece que não está tendo lá muita atenção e cuidado por parte da própria Receita, né? Que é quem mantém isso, né? Mas a primeira validade é agora, né? A lei mudou agora recentemente. A partir de março agora? Por isso que eu digo que em março que a gente teria uma... porque essa 12071, ela portaria entra em vigor na data de sua publicação. E a publicação dela foi... Não, ela é de 7 de outubro de 2021, deve ser um dia depois, né? Tá. Entendeu? Então, é algo... Tudo isso que você está vendo para trás acabou sendo... A central de balanço acabou sendo um desenvolvimento, né? Eles foram testando, mas, teoricamente, tem que valer 22 para frente, né? E é um sisteminha bacana, né? O sisteminha está funcionando bem. Vamos ver como é que vamos ter, então, a partir de março, que começam a obrigatoriedade da central. Então, vamos estudar isso daqui. De repente, a gente até traz alguma coisa para a gente discutir sobre essa questão de forma mais aprofundada, até para disseminar essa questão. Bom, pessoal, estamos chegando aqui, estamos aproximando do nosso horário regulamentar. Para mim foi bastante interessante essa questão da central do balanço aqui, para a gente acompanhar e ver o que isso aqui pode virar. Quem sabe não vira um fim das publicações obrigatórias, né? Eu acho difícil. De qualquer maneira, a gente percebe que essa situação das publicações aí, das resumidas, muito menos solução, parece que está trazendo mais problema, mais dor de cabeça. Vamos ver como é que vai ser o comportamento da CVM, o comportamento do mercado parece que tem sido muito mais em direção às completas do que às resumidas. Vamos ver como vai ficar as outras situações. Alguém mais fazer algum comentário? Você tem como permitir que eu compartilhe a tela? Só você compartilhar aí. Não permite aqui. E aí é o Edson. O Edson teve que sair. Deixa. Porque é ele que... Eu ia mostrar aquele balancinho lá de uma linha só. A demonstração do resultado é assim: vendas, receitas, etc. tanto.
Pois vê lá. Despesas, custo da mercadoria vendida, mesmo valor. Tudo igualzinho. Se você quiser saber qual é o resultado da empresa, isso é que é demonstração resumida, gente. Tomemos como exemplo. É uma pena que eu não possa evidenciar para vocês aqui. A empresa Comércio e Indústria Breithaupt S.A., 1999. Vê se você consegue colocar aí agora. Não. Não consegue? Então, Sim, não agora menos ainda, agora nem a setinha não está acesa. Tudo bem, pode deixar. Legal. Manda o link, no site, e o professor. Eric, manda o link, professor, pelo... Manda para mim por e-mail que eu coloco no site. Tá legal. Tá bom? Eu coloco então junto deixa lá. eu explicar. Esse balanço que vocês vão ver aí, ele já é uma evolução, porque a primeira vez que ele foi publicado era do jeito que eu falei. Ativo tinha todas as contas numa linha só. Daí acho que andaram reclamando, daí eles abriram em 3 ou 4 linhas, mas mantiveram a demonstração do resultado. Então, eu mando para você, você põe aí. Exemplo, né, de demonstração resumida. Vou mandar já para você, Eric. Beleza. Maravilha. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Vou fazer um merchanzinho nosso aqui, porque a gente precisa fazer sempre, né? Teremos, no dia 18/3, um novo evento aqui do GDEC sobre criptoativos, aspectos contábeis e tributários. Não percam, nos vemos lá. Até a próxima. Até! Bom dia, até. Tchau, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Até mais.